completa rejeição. Uhum. Porque a gente tem falado tanto sobre esse assunto, feminilidade bíblica, que as mulheres que têm uma completa obsessão, elas caem num erro de achar que a Bíblia é sobre, não que a Bíblia é sobre feminilidade, mas que a Bíblia, para a mulher, ela é sobre feminilidade. Então a gente tem que folhear as páginas da Bíblia e procurar o que se aplica a mim, como mulher. Então eu começo a procurar quem são as mulheres da Bíblia, porque eu quero aprender sobre as mulheres da Bíblia. Eu começo a criar na minha cabeça, querendo ou não, e esse é um outro dano também, estereótipos acerca da feminilidade bíblica, criando uma caixinha na qual todas as mulheres, então, para viverem a feminilidade da forma como ela é bíblica, elas precisam se encaixar. E isso faz com que mulheres que eventualmente não se encaixem nessa caixinha migrem para o outro polo, da completa rejeição. De achar que isso é um tremendo de um exagero, que eu não vou ser aquelas mulheres de roupa florida e babado, e que eu não me encaixo nesse padrão, e que então não é para eu falar sobre isso, e dá até um certo arrepio falar sobre feminilidade. Ou as mulheres veem livros sobre feminilidade bíblica e falar, mais um que vai me ensinar submissão, mais um que vai me ensinar alguma coisa assim, e isso cria um distanciamento, e na verdade nem um polo nem o outro são bíblicos, nem saudáveis. Então, para mim, a importância da gente revisitar esse tema e tratar sobre feminilidade bíblica é muito voltado àquela importância que a gente tem de ensinar as verdades de Deus a respeito da nossa vida, a respeito de quem Deus é, a respeito de como Deus criou a mulher, a respeito de como Deus criou a humanidade e tudo mais, para que, com base nessas verdades, a gente possa interpretar todo o resto. É muita questão da cosmovisão, como você falou. Então, uma outra coisa que eu também tenho percebido é que começou a haver um movimento muito grande nas igrejas de ensinar o feminismo. Não a favor dele, logicamente, a maioria das vezes contra ele. Mas assim, quando também vão falar contra o feminismo, o que acaba acontecendo? Se combate, se expõe todas as mentiras, mas pouco se fala sobre a verdade. E aí eu sempre lembro daquele exemplo, que é um exemplo bem tradicional já nosso, né? Mas que eu acabo... sobre aquela nota falsa e a nota verdadeira, né, de alguém quando trabalha no banco. E eu, como sou enfermeira, acabo aplicando isso, eu falo muito sobre isso com os meus alunos de uma outra forma, que quando eu levo o meu aluno para um campo de estágio para ele fazer uma ausculta pulmonar pela primeira vez, a maioria das vezes, aluno que é aluno, ele nunca quer auscultar um som respiratório normal. Ele quer logo ouvir um ronco, um cirilo, alguma alteração, né, para ele poder chegar em casa animadaço, porque isso foi o que ele viveu no estágio. E como muitas vezes isso não acontece, eu falo para eles, mais importante do que você saber auscultar esses sons que são anormais, você precisa estar muito bem treinado com o que é normal. Você precisa ouvir o que é esperado, vez após vez, após vez, após vez. De tal forma que você vai estar tão bem treinado nisso, que a hora que você auscultar alguma coisa que está fora disso, você fala, eu não sei o que é. Mas isso aqui não é o que eu espero no pulmão dessa criança, no pulmão desse paciente. Perfeito. Então, acho que a importância da gente trazer a feminilidade hoje para nós, né, como igreja, como cristãos, é justamente isso. A gente precisa ensinar a feminilidade bíblica para que isso fique tão claro, para que isso seja tão arraigado na nossa cabeça, que quando vierem as mentiras de fora, a gente saiba combater, não com sensacionalismo, ou não só com um não pelo não, mas porque a Bíblia fala diferente, não é só diferente, a Bíblia fala melhor. Exatamente. A Bíblia fala melhor. Né? Então, acho que essa é a importância da gente revisitar esses conceitos. Perfeito. A Bíblia traz o padrão que Deus estabeleceu, né? E é sempre bom olhar para o padrão que Deus estabeleceu para que tenhamos uma visão adequada daquilo que Ele mesmo quer para nós. E pensando nisso, falamos aqui sobre entender melhor sobre o assunto. E qual é o conceito bíblico de feminilidade? O que o conceito bíblico traz para nós? O que ele nos ensina de fato o que é feminilidade? Olha, eu acho que biblicamente falando, feminilidade seria viver a forma distinta e única para a qual Deus criou a mulher, de forma a refletir a sua imagem e semelhança. Perfeito. Viver a forma distinta e única para a qual Deus criou a mulher, de tal forma que a mulher reflita a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Então, por essa definição, a gente já entende algumas coisas. Feminilidade não é maternidade exclusivamente. Feminilidade, como eu brinquei no começo, não tem a ver com roupa florida e babado. Feminilidade não é exclusividade das casadas, então quando você casar, aí sim você começa a se preocupar em como ser uma mulher de Deus. E feminilidade não é um estereótipo.
Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, mulheres refletem a imagem e semelhança de Deus de um jeito e homens de outro. Feminilidade, então, é eu viver de forma distinta e única a forma como Deus me criou para refletir a sua imagem e semelhança. Perfeito. Não está na pauta aqui, mas o que tu trouxeste aqui me gerou uma questão que tanto homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Como indivíduos são iguais, ok? Como seres criados à imagem de Deus, não há distinção, ok? Sim, agora, iguais em valor, isso, sem dúvida. Exatamente. Agora, ser mulher é algo fundamentalmente diferente do ser homem? Olha, se eu entendi a sua pergunta, é diferente. Eu não sei se, assim, é diferente. E Deus estabelece essa diferença já nas primeiras páginas da Bíblia. Né? Se eu tiver entendido sua pergunta errada, você me corrige. Mas assim, quando eu abro aqui a Bíblia em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certo. Homem e mulher os criou. É diferente. Só que qual que é o problema hoje em dia? As pessoas confundem o que essa diferença quer dizer. As pessoas confundem o que essa diferença quer dizer. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas logo nas primeiras páginas de Gênesis, a gente também entende que, embora ambos sejam criados à imagem e semelhança de Deus, cada um refletiria essa imagem de uma forma diferente. Cada um refletiria isso de uma forma diferente. Ou seja, quando a gente pensa nessa questão, ser mulher é fundamentalmente diferente, acho que foi fundamentalmente, né, diferente de ser homem, nós somos iguais em valor. Homem e mulher os criou iguais em valor, mas diferentes em função. Perfeito. Diferentes em função. Então, acho que um erro comum que tem acontecido hoje é a gente ou achar que é igual em valor e igual em função, ou achar que o diferente em função significa que o valor também é diferente. Mas isso não é bíblico. Isso é a gente estar acreditando muito mais nas mentiras do mundo ou nas consequências de um mundo caído, porque sim, existe opressão, existe preconceito, existia sim diferença salarial. Não dá pra gente também passar vergonha e falar que isso nunca existiu. Porque existiu, existe opressão, a violência contra a mulher, tudo isso existe. Mas isso não tem a sua base nessa diferenciação que Deus fez quando ele criou homem e mulher. Iguais em valor, diferentes em função. Perfeito. Agora, no livro Deixe-me Ser Mulher, a Elizabeth Elliot, ela fala, esse livro é excelente, vou até mostrar ele aqui, eu vou citar muito ele aqui, esse e um outro que daqui a pouco eu falo dele. Esse livro aqui, Deixe-me Ser Mulher, publicado pela editora Fiel, da Elizabeth Elliot, ele foi escrito em 1976, mas parece que ela escreveu ontem, parece que ela assistiu o jornal e escreveu ontem. Essa é a impressão de tão atual que é. Exato, não, é muito legal, assim. E ele tem um formato leve de leitura, porque eles são cartas que ela escreveu para a filha dela quando ela estava para se casar. E o que ela fala nesse livro é que, assim, o que a mulher faz não diz respeito à competência, mas sim a exercer aquilo para o qual a gente foi criado. E eu achei isso interessante, porque a gente não usa de forma adequada algum instrumento ou algum objeto se a gente não sabe para que serve. Quando eu estava pensando um pouco nisso, eu lembrei que em uma das mudanças de casa que eu fiz, eu já mudei bastante de casa, em uma delas, eu estava para abrir uma caixa de mudança, e daí eu peguei a caixa, estava assim alguma coisa fácil, eu queria um estilete, alguma coisa assim, mas eu não tinha um estilete próximo de mim para eu conseguir abrir aquela caixa, tentei arrancar daquela forma mais, né, selvagem, também não consegui. E aí eu olhei para o lado, eu estava perto das coisas do Luiz, meu marido, ele é engenheiro, e eu olhei e ele tinha um negócio, que eu ia perguntar para ele, eu esqueci. Eu acho que é taquímetro, é um instrumento de precisão. É uma das coisas assim mais que são usadas na engenharia para você medir com muita acurácia, muita precisão mesmo, daí meu nome, alguma coisa. Ou seja, ele é um instrumento extremamente delicado. E eu olhei para aquilo e falei, mas isso aqui tem cara de estilete, eu acho que serve para isso. Peguei e fiz um rombo na caixa e deu certo. Aí eu fiquei toda animada, falei, deu certo, vou começar a abrir uma aqui depois da outra. Quando ele chegou na sala e viu que eu estava usando aquilo como um instrumento para abrir,
Ele oscilou entre o pânico e um riso descontrolado. Ele falou, eu vou ter que tirar foto e mostrar para os meus amigos, porque assim, pegar um instrumento de precisão para fazer uma coisa tão grosseira, que é você rasgar um papelão, ele falou, é muito assim, é você olhar para o objeto e não ter noção do para que ele serve, né? E eu me lembrei disso, porque eu acho que muitas vezes na feminilidade a gente acaba